Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo pelo YouTube. Walter Hugo Mãe e Mariana Paz. Os escritores Walter Hugo Mãe e Mariana Paz, com a mediação da escritora e editora Simone Paulino, conversam sobre literatura, poesia e suas inserções com as artes plásticas. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado direito do banner, se encontra uma TV disposta na vertical que passa as intérpretes de Libra ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinado para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Walter Hugo Mãe, um homem branco, careca, que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas, rosa, e calça preta. Usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Simone Paulino, uma mulher branca de cabelos lisos, castanhos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja um macacão de mangas curtas branco. Usa óculos retangulares de aro cinza e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Mariana Paz, uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa preta e calça jeans solta de tom cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta e traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. E da Mariana, que são 2 pessoas que têm uma poética no texto muito impressionante, que a gente já ama, mas que são também artistas plásticos, né? E que vêm se aventurando cada vez mais nesse terreno. E a primeira pergunta que eu queria fazer para os 2, né, é qual o momento, porque normalmente, como vocês são escritores também, todo mundo pergunta, né? Quando você se sentiu escritor? Quando foi que você percebeu pela primeira vez que você seria um escritor e tal? E como foi o teu processo de alfabetização, as suas primeiras leituras e tal? E eu queria saber quando é que essa outra linguagem, né, que é a linguagem das artes plásticas, que é a linguagem do desenho, que é o traço, né, em que momento foi que isso apareceu na vida de vocês? Desde a infância? Vocês já rabiscavam coisas, paredes? Como é que foi isso? Não sei, eu sou mais de longe. Quer começar? Pode. É bom que eu vou ter que ir lá na minha criança, né? Desenhava muito quando criança. Me aproximei do mundo muito através do desenho. Era uma criança muito calada, muito silenciosa. Tinha muita dificuldade de socializar. E ficava muito tempo desenhando. Gostava muito desse universo do desenho, do lápis de cor. Então, sempre nesse lugar. E aí as pessoas começaram a, às vezes, falar: nossa, como ela desenha bem, olha que bonito o desenho dela. E era sempre um prazer, né? Uma coisa muito gostosa o desenho. Assim, não tinha essa ideia de quero ser artista, quero ter isso como profissão.
Só depois, mais velha, que eu descobri a arte, né? Comecei a frequentar, comecei a descobrir os livros de arte primeiro, os pintores, os impressionistas. Aí fui para na adolescência morei 1 ano fora do Brasil, em Nova York, e lá eu comecei a frequentar os museus, e aí eu me apaixonei, né? Me apaixonei por aquilo que eu já era apaixonada, só que numa outra dimensão, né? Na dimensão já da comunicação com o artista através da arte, né? E aí foi um caminho natural, né? Até que quando eu fui fazer o vestibular, era vestibular na época, né? Que agora é Enem. Quando eu fui fazer o Enem, aí eu falei para os meus pais, então, eu queria fazer artes plásticas. Era uma menininha de 17 anos, né? Aí meu pai ficou muito bravo e falou assim: você vai lavar a cueca do seu marido? Falando assim que eu não ia poder, não ia ter dinheiro, não ia, né, ter uma vida. E realmente é mais ou menos isso mesmo. Mas ele não estava errado. Mas foi um caminho que. Aí eu fui fazer psicologia, fiz psicologia só, tentei fazer publicidade, detestei. E tentei fazer outras coisas realmente, mas chegou um momento que a arte ela parou minha vida, assim, falou: agora ou você para, não tem como viver sem essa realização, né, desse lugar. Aí que eu decidi estudar arte, me dedicar mais, né, às artes plásticas. Foi um caminho muito bonito, mas pouco acolhido, né, pelo social, assim. Antes de mais, boa tarde, é um prazer estar aqui. Tenho muito gosto, uma alegria enorme em estar aqui com a Simone e com a Mariana, que são 2 amigas e 2 pessoas, 2 autoras, porque a Simone também é uma autora, 2 autoras que eu admiro muito. E é uma alegria encontrar-vos todos aqui na terra de Drummond, aqui em Itabira. Eu creio que usei o desenho sempre como uma máscara, porque eu desde muito menino que eu escrevia, e eu desde de menino que eu entendi que aquilo que eu escrevia era uma denúncia. Eu não conseguia nas palavras, primeiro porque eu comecei a escrever antes de saber muito bem o que era escrever. Quando eu entrei na escola, eu já entrei meio querendo construir umas frases e uns textos, mas eu não sabia dar nome às coisas. Para mim, as palavras eram palavras, ainda não havia livros, na minha casa não havia livros para crianças, por exemplo, e eu não sabia exatamente o que estava fazendo, mas eu escrevia de uma forma compulsiva, muito necessária. E quando as pessoas pegavam algum texto meu, ficavam fazendo perguntas que eu não sabia responder e que eu achava muito mal educadas. Achava muito indelicado que quisessem explicações acerca do que viam escrito. Então eu começava a fazer desenhos nos meus cadernos um pouco para esconder o que eu tinha escrito. Eu fazia uns desenhos e normalmente eu copiava mais ou menos o que eu via. E toda a gente dizia: esse menino, quando for grande, vai ser um artista plástico, vai ser pintor. Toda a gente dizia: vai ser pintor. E eu ficava calado e deixava que dissessem, mas eu pensava que estava a enganar as pessoas. Assim, eu um dia, quando for grande, vou ser uma coisa que eu não sei o que é, porque eu não saberia dizer assim, vou ser escritor, porque eu não sabia que existiam escritores. Mas eu achava que eu ia ser qualquer coisa com aquelas palavras, que eu com aquelas palavras eu ia fazer uma coisa qualquer que era importante. E depois, eu lembro, eu devia ter uns 9, 10 anos na escola, ainda na escola primária, e a professora mandou que eu mostrasse os meus papéis, assim, e era muito abusivo, porque uma coisa era o caderno da escola, outra coisa eram os papéis que eu tinha na minha pasta, mas as crianças não tinham privacidade, não é? A gente não tinha autoridade na altura. A professora ainda batia, e eu ainda levei algumas coças da minha professora, que era a professora mais boazinha da escola, e mesmo assim era muito má. Não como professora, quer dizer, como professora, enfim,
não tanto como professora, mas como pessoa. Ela bateu muito nas crianças e bateu-me um bom bocado. E ela houve um dia, assim, eu teria já quase 10 anos, e ela mandou que eu mostrasse o que eu tinha dentro da minha pasta, e eu tinha uns papéis e tinha umas coisas que eu não sabia o que era, e ela disse, isto são poemas. E eu achei até desrespeitoso, eu assim, como assim? Isso é meu, não é uma coisa que você diga o que é. Eu que fiz, eu que sei o nome, e eu não tinha nome para aquilo. Eu dizia que eram as minhas listas de palavras, eu achava que eu estava a colecionar palavras. Então, e ela perguntava, mas porquê é que tu escreves isso? Eu assim, eu não sabia que aquilo era escrever, eu achava que aquilo era colecionar, da mesma maneira que eu colecionava figurinhas dos jogadores de futebol, eu colecionava aquelas palavras que ficavam juntas e que eu ia assim misturando, porque eu entendi que se misturasse as palavras, elas criavam coisas que muitas vezes nem existiam, mas pareciam divertidas, não é? Pareciam brinquedos. E então eu escondi ainda mais. Depois desse episódio, eu nunca mais andei com meus papéis de poemas, de coleções de palavras, na rua, porque eu fiquei sempre com medo que eu fosse interceptar. Eu tinha medo até da polícia, assim, que um polícia me mandasse mostrar não sei o que eu levava dentro dos meus segredos, e que levassem aquilo para mostrar ao Presidente da República, e eu podia até ser chamado a Lisboa, à capital, para explicar que coisa terrível andava eu a fazer. Então eu comecei a andar com mais desenhos, eu comecei a desenhar mais, e eu escondia. Eu tive até uma vez uma ideia, eu deveria ter uns 12 anos, e alguém ofereceu para mim uma lata muito bonita, que deve ter sido uma lata de bolachas, e eu achava que a lata que era indestrutível, não é? Que era uma coisa que nada destruiria aquela lata. Então eu coloquei todos os meus papelinhos com palavras dentro da lata e eu enterrei no quintal, e eu deixei lá assim um tempão achando que tinha assim um tesouro enterrado. E quando eu fui abrir a lata, quando eu lembrei assim, quando uns meses, largos meses mais tarde eu fui abrir, a lata tinha sido corroída, não é? Ela foi toda corroída, virou assim uma ferrugem, e os poemas morreram todos, os papéis morreram todos, comidos por bichos e por água e não sei o quê. Eu fiquei muito triste e senti que não tinha muito como esconder, não é? Mas era muito importante para mim. Eu tive a percepção muito cedo que alguma coisa naquelas palavras era uma solução para a minha vida. E as artes plásticas, curiosamente, eram a máscara. Era algo que eu fazia assim para enganar as pessoas. Eu acho que hoje, eu não sou artista plástico, eu faço uns desenhos muito burros, mas eu acho que os faço para me enganar a mim, já não é para enganar os outros, porque acho que não enganam ninguém. Qualquer pessoa olha e diz assim, esse cara não é o Caravaggio, não sou o Caravaggio. Eu brinco muito quando as pessoas dizem assim, você desenha assim, eu e Caravaggio. Assim, eu aprendi tudo com o meu mestre, Caravaggio foi quem me ensinou, não sei o quê. Eu sou absolutamente ridículo como artista plástico, porque não sou artista plástico, mas eu uso aquilo para me enganar a mim mesmo, porque enquanto eu desenho, eu fico focando, é um pouco que eu faço desde criança, eu foco nas palavras, eu estou sempre interessado em caçar palavras, é sempre acerca de palavras. Os meus desenhos são sempre uma forma de eu estar mais perto de um texto. Muito bem, e eu fiquei pensando, enquanto você falava, né, desse... Você também falou um pouco, né, Mariana, dessa uma espécie de fuga, né? Assim, de um lugar para onde não vou socializar e vou fugir. Mas é muito interessante, porque vocês têm dois modos muito diferentes de fugir nesse... Não, é porque a Mariana sabe, eu não sei, eu chego às artes plásticas por pura ignorância, e ela chega por ciência. Eu vi no outro dia, eu tive o privilégio de entrar na casa da Mariana há dias. Ela tem um ateliê, ela entende de fazer tinta, assim, cor, ela colora as coisas com cor que ela faz. Assim, eu não sabia nem... Eu pensava que só na China se fazia tinta, assim. Só os chineses sabiam fazer tinta, que a gente compra, tem que pagar. Não, ela tem uma panela, assim, ela põe no fogão, parece que vai fazer sopa,
mas ela faz tinta numa panela igualzinha à panela da sopa. Então, é uma coisa bruxa, assim, né? é uma Hoje é coisa dia da das bruxa, bruxas. é uma coisa assim É meio isso de que eu ia bruxa. falar, mas E aí é uma mulher, ela é não, mas eu feiticeira. não sei. Eu adoraria, assim, eu não tenho essa ciência. Então, eu chego da ignorância, ela chega da ciência, é muito diferente. É assim, um desequilíbrio enorme entre nós os dois. E bonito. Mas o que eu ia dizer é que, justamente, a Mariana tem esse traço, né, Mariana? Porque a Mariana tem uma relação com o território, com a terra, com as árvores, com as folhas, com as plantas, com as flores. E você faz a sua bruxaria ali, né? Você se apropria desses materiais, faz as suas tintas. É uma coisa muito, a mim parece, muito aterrada, né? Assim, é uma relação muito com o território. Enquanto que você, os seus desenhos, os seus seres que você desenha, eles não existem, né? Eles são de um... Eu tenho a impressão de que a Mariana é a terra e você é o ar, né? Você Simone, busca... eu quero desenhar coisas que existem, mas eu não consigo, eu não sei, eu não faço direito, fica torto. Por isso eu tenho que entortar mais e fazer de conta que foi de propósito. Tá, mas esses seres que você desenha, né? E que eles às vezes são alados, às vezes parecem extraterrestres, às vezes parecem um poema, né? É de um imaginário que é esse seu imaginário, que está nos seus livros, que está nas suas palavras também, né? Enquanto que a Mariana, a impressão que eu tenho é que está tudo muito na terra ali, né? Está muito na planta, na tinta. Tenho uma certa dificuldade com a figuração, e o meu desenho vai muito na direção da paisagem, né? Eu gosto muito da paisagem. Gosto muito de me relacionar com a natureza, né? De estar imersa no ambiente onde... Qualquer ambiente, né? Poderia ser aqui também, eu acho que todos nós somos natureza também, né? Tudo que respira, tudo que vive, tudo que tem alma. Então, eu me relaciono muito com os espaços. E eu acho que tanto a escrita como o desenho, como a pintura, ela vem muito desse relacionamento com o espaço, com as coisas e com as pessoas, né? É uma forma de comunicação, eu considero a literatura, tanto a escrita, a poesia, quanto o desenho, uma forma de me comunicar com as coisas e com as pessoas, que não é necessariamente uma comunicação direta, mas é uma comunicação, talvez, num outro nível, né? Eu sinto que, através da escrita, principalmente, eu sinto que as pessoas conversam comigo, né? Quando eu estou escrevendo, eu converso com as pessoas e elas conversam comigo. E quando eu estou desenhando, as coisas conversam comigo, né? E já aconteceu... parecem coisas místicas, assim, mas eu não sou mística nem nada, tá, gente? É porque realmente são impressões reais, assim, de coisas que já aconteceram. Por exemplo, de eu estar pintando uma árvore pintando uma árvore, e de repente comecei a ouvir uma árvore me chamando. E estava muito seco, não chovia há muito tempo. Era uma impressão na alma, não era um chamado de verdade. E eu senti que eu estava pintando a minha figueira e que ela estava muito seca, que ela precisava muito de água. E aí eu fui aguar ela. E eu tinha certeza que eu estava pintando a alma da figueira, né? Que ela estava se comunicando comigo e eu estava pintando o ser dela, e que a gente estava conversando. Então, isso acontece... e esses momentos, essa comunicação, que vai além, né, da comunicação direta, a comunicação através da arte, que é a mesma que eu sinto quando eu vejo um quadro, né, num museu. Por exemplo, quando eu vi... não foi o Caravaggio, não, foi o Rembrandt. Um Rembrandt, e eu fiquei muito apaixonada, porque ele conseguiu falar comigo ali, né? Através das rugas daquele homem, através daquela escuridão que ele estava imerso. Então, isso é esse tipo de conversa que eu acho que a arte nos traz, né? E a literatura, que é tão profunda, tão intensa, que é o lugar que eu gosto de ficar, né?
Então, acho que quando eu estou desenhando, quando eu estou escrevendo, eu estou nesse lugar, nessa conversa, né? Estou ali conversando com as pessoas, com as coisas, e realmente tem uma relação com a terra, né, com as coisas. Mas, quando eu desenho, eu me comunico com as coisas, mas eu busco primeiro o silêncio, que eu acho que é diferente. Eu não busco as palavras quando eu desenho, porque as palavras já me habitam demais, e elas me cansam. E aí, quando eu desenho, eu busco parar um pouco as palavras, assim, até chegar nesse lugar, que é o lugar dessa comunicação com as coisas, ou com a cor, especificamente, ou com alguma forma que quer acontecer ali naquele espaço, né, que tem essa independência do próprio desenho mesmo, né, que ele se faz. Falei demais. As coisas também falam com você? Depois dessa coisa de pintar a alma da árvore, não sei o quê, você estava mesmo tentando que eu fosse o que vê umas coisas mais alucinadas, não era? Eu estava querendo dizer que você era a sua tese era essa, o etéreo, né? E que eu estava mais errada. Que eu via assim uma coisa mais impossível e ela era mais da terra, não é? Muito bem, é só para eu saber de que lado é que eu devo estar. Não, eu até sou um pouco místico, é curioso. Sobretudo, eu crio as minhas próprias substituições. Passo a ter assim umas rotinas que sem as quais eu sinto que alguma coisa vai dar errada. E depois eu levo muito tempo a livrar-me destas coisas, assim. Porque depois eu canso, assim, tenho que fazer todos os dias eu tenho que fazer isso. De cada vez que eu passo não sei de onde, eu tenho de não sei o quê, tenho de não sei quantos, ou eu desvio, ou eu passo para o outro lado da rua, e eu fico muito cansativo. Então eu chego a um ponto e digo assim, não acredito mais nisso, isso não interessa, eu vou enfrentar o azar, não é? E então depois eu entendo que não acontece nada, não é? É uma coisa da minha cabeça. Mas eu gosto assim dessa... Eu gosto de mistificar as coisas e de dar importância às coisas e de estar convencido que algo conspira, sabe? Assim, que existe que aquilo que está parado e aquilo que não pensa pode ter uma ideia de mim, não é? Afinal, pode estar ocupado com a minha vida também. Então, eu gosto disso e acho que isso está nos meus livros. Acho que nos meus livros aparece um pouco essa convicção de que o que nos rodeia conspira de algum modo. Mas eu de facto tenho essa coisa contrária. Eu estou sempre ao encalço das palavras. Sempre. Eu faço tudo à procura de palavras. Eu vou ver quadros à procura das palavras. E até digo mais, quando eu vejo alguma coisa que não me deixe palavras, eu sinto até que nem gostei. Pode ser uma coisa, todo mundo vai dizer assim, isso é incrível, esse artista, esse quadro é o quadro melhor do mundo. Se eu não vier com um verso, se eu não tiver conseguido conquistar um verso por ter olhado aquele quadro, eu acho que o quadro não é tão bom assim. Sabe, é uma coisa muito egocêntrica, porque as coisas só são boas se eu conseguir extrair alguma coisa para mim. Não é materialista, porque eu não trago um pedaço do quadro, não posso vender o ter visto o quadro, mas se ele não der um fruto que seja meu, que seja só para mim, eu acho que falhou. Pronto, sim, eu piro mais do que ela. Você está olhando comigo, ela olha para mim com uma cara, só falta chamar a ambulância para o internamento. Não, de modo algum. O que eu estava pensando, porque de uma certa forma o que você está dizendo é que você procura um diálogo, não é? Você procura... A Mariana estava ouvindo a árvore chamar, mas você também estava olhando o quadro e esperando que ele te chamasse, que ele te falasse alguma coisa. As coisas deslumbram-me se elas me entregarem, se eu conseguir sacar delas alguma coisa, sabe?
E então eu posso ver coisas que são maravilhosas, que eu racionalmente tenho a noção de serem coisas maravilhosas, experiências maravilhosas, mas se eu, no final do dia, ou ali em qualquer instante, não anotar um pouco, não fizer ali uma nota, foi legal, pronto, foi bom. Espero que tenha sido bom para você também. Sabe, mas não é uma fertilidade, eu preciso de uma fertilidade. E isso, quando a Mariana falava do Rembrandt, eu quando vi um Rembrandt a primeira vez, e a maneira como ele inventa a eletricidade, porque eu acho que o Rembrandt inventou a eletricidade, porque tem todos os quadros, e subitamente na história da pintura aparece o Rembrandt, e o Rembrandt inventa a luz pintada, ele pinta a luz pela primeira vez e de uma forma absolutamente inacreditável. Então ele acende assim um clarão, tudo mais é escuro, e ele acende um clarão no lugar onde ele quer que esteja um clarão. Eu pasmei de tal maneira que eu fui escrever quilómetros de coisas, muita porcaria, mas até hoje eu sinto, e algumas expressões, algumas frases, que eu até hoje vou carregando e vou espalhando, pulverizando nos meus livros, eu sei que elas vêm ainda do Rembrandt, daquela experiência de o Rembrandt ter acendido a luz num quadro. E então é isso que eu procuro. Mas eu julgo que, assim, nós há dias visitamos Inhotim. Eu até estava dizendo ao Lucas que eu escrevo uma coluna que sai aos domingos em Portugal numa revista. E eu escrevo muito antes, eu tenho de entregar esta semana eu tive de entregar na terça-feira. Quando a coluna sai, eu às vezes até tenho de pensar sobre o que é que eu escrevi, eu já nem lembro o que é que eu escrevi. Mas dessa vez eu lembro bem, eu escrevi sobre o Cílio Meireles em Inhotim. E eu adoro o desvio para o vermelho do Cílio Meireles, que é uma sala que parece lúdica, tem um lado engraçado, mas é uma sala toda ela trágica e acaba com uma torneira de sangue, por isso tudo aquilo é forte e pode até ser insuportável. E eu escrevo que a primeira vez que eu vi uma imagem daquela instalação, que seria da instalação dos anos 70 ainda, a original, a primeira vez que eu vi numa revista francesa, umas fotos, e eu fiquei de tal maneira marcado que aquilo ficou sempre no meu imaginário, eu sempre tive aquela imagem atrás de mim, é uma coisa predatória, tanto que eu comprei um papel de parede vermelho para colocar na minha casa agora, e a minha intenção era fazer uma sala, a sala de estar ao lado da cozinha, tem assim uma sala tipo de copa, a minha intenção era fazer uma sala onde tudo era vermelho, mas mesmo as paredes seriam um vermelhão insuportável. Porquê? Por causa do Cílio Meireles, porque eu queria imitar aquilo e trazer aquela angústia para dentro da minha casa, não porque eu queira viver angustiado, mas porque é impossível entrar no lugar do Cílio Meireles sem sair de lá com palavras. Então eu sinto que ali eu tenho livros assim, os livros caem sobre a minha cabeça naquela sala, sabe? Então não é só a sala do Cílio Meireles, em Inhotim, em todo o lado tem livros passando, mas aquele espaço é muito assim. Então eu acho que eu acordo todos os dias e vou fazer qualquer coisa por causa disto. Tudo o que eu faço é por causa disso, assim, de encontrar um livro. Muito lindo isso. Mas enquanto você falava desse vermelho, né, fiquei lembrando das tintas que a Mariana produz ali, né, e de como essas tintas também povoam, né, o seu imaginário. Mas fiquei pensando que a gente estava conversando antes da mesa sobre se a gente pode ou não ensinar poesia, né? Se a gente pode ensinar alguém a ser um poeta. E também se a gente pode ensinar alguém a desenhar, se a gente pode ensinar alguém a fazer a luz do Rembrandt, né? Se é possível isso. E vocês vivem nesses dois universos, né? E eu queria saber em que momento, mais do que essa contaminação de estar lá na sala e o livro cair na sua cabeça, né? Em que momento vocês tiveram a necessidade de vocês próprios juntar essa arte às palavras de vocês? Porque vocês, sobretudo as edições de Portugal, tem muito dos seus desenhos, essas novas edições, né? E as que saíram no Brasil pela Biblioteca Azul, também muitas delas têm seu desenho na capa e tal.
E você, Mariana, também trouxe, né, as suas aquarelas, as suas artes para dentro do livro de poema, né? Como é que é juntar? Em que momento vocês falaram, não, eu quero que isso me ajude a narrar, né? Eu quero que isso componha o meu livro, mais do que esses dois universos separados? Simone, eu vou deixar a Mariana falar, porque eu vou falar muito, muito, muito rápido. Eu só publiquei desenhos meus porque eu tenho muitos amigos que são artistas plásticos e eu queria que eles me dessem obras deles, porque eu quero muito ter a casa cheia de pinturas e de desenhos maravilhosos. Só que artista plástico ou vende muito caro, e não há paciência para preços de artista plástico, ou troca com outro artista plástico. E eu pensei, se eu publicar uns desenhos, eles vão achar que eu sou um artista plástico. E então eu vou entrar nesse jogo da troca. Então eu sinto, eu disse isso a vários artistas, eu sinto que eu estou dando o dinheiro do jogo do Monopólio, eles estão dando dinheiro verdadeiro para mim. É um jogo em que eu fico ganhando muito, assim, que eles são, eu também, os meus amigos artistas plásticos, para serem meus amigos, alguns são bobos até, mas são muito bons artistas plásticos. Então é isso, eu publiquei só por isso, só para ter assim uma forma de eu dizer assim, olha, você aceitaria um desenho meu em troca de uma obra-prima sua? É isso que eu faço. Você também, Mariana? Era essa a sua intenção, Mariana? Então, eu comecei como artista plástica, né? Então, eu acho que dá ar, sabe? Dá espaço, dá areja o texto, né? Primeiro que eu acho que os dois se comunicam muito bem, são linguagens que se complementam, eu acho que muito bem, se alimentam, né? São linguagens que se alimentam muito, a poesia e o desenho, ou a pintura, ou até a fotografia. Uma desestabiliza um pouco a outra, que eu acho que isso também é bom, ou puxa, né, um pouco a outra para perto de si, ou cria. Então, eu acho que areja, porque, para mim, a minha relação com a escrita ela é muito bonita, eu adoro escrever, mas, ao mesmo tempo, eu canso, né? Eu canso de ler e eu canso de escrever. Por causa desse excesso de palavras, assim, que eu acho que as palavras começam a ficar, elas começam a perder, talvez, o silêncio, elas começam a perder espaço, elas começam a perder calma, perder paz, assim, eu me perco delas, elas se perdem de mim, assim, começa a ficar uma coisa estranha. E quando eu começo a entrar nesse lugar, aí eu tenho que parar de ler, eu tenho que parar de escrever, eu tenho que ir para um outro espaço, né? Pode ser, às vezes eu vou para a cozinha fazer uma comida, às vezes eu vou para a panela lá fazer a tinta, ou faço muita caminhada diariamente na mata lá perto de casa, para poder sair um pouco desse espaço das palavras que me habita muito e às vezes é excessivo. Mas, então, eu acho que no livro, na minha vida, essas duas coisas se relacionam muito, né? O momento de estar com a caminhada, com o fogo do fogão, com a vela acesa, com a música, com o desenho, com as tintas lili, as aquarelas, aguadas, né? Eu gosto de trabalhar muito com aguada. Esse momento e o momento de estar na escrita. Porque a escrita ela é um lugar que eu gosto muito, ou na leitura, né? É um lugar que eu gosto muito, mas é um lugar que me exige muito. Tanto na parte da escrita, né? Quando eu vou escrever, eu sinto que é um hiperfoco, né? Como se eu tivesse assim todas as anteninhas ligadas, em todos os lugares ligados, assim, com todos os lugares do mundo. Então fica assim, aquele hiperfoco multimundo. E aquilo não pode durar muito tempo, senão a gente morre, né? Eletrificado. E a leitura é a mesma coisa. Eu estou lendo um livro, eu não estou só assim, passando a página. Eu estou lendo o livro. E aí é intenso, né? Então,
eu tenho essa relação com as coisas que eu acho que talvez seja uma relação de intensidade mesmo, que precisa de equilíbrio. E aí, por isso que eu acho que os desenhos equilibram o livro, né? Porque dá um respiro, dá esse acolhimento, né, para o leitor. Mariana, mas deixa só, seguindo isso, mas é muito curioso, porque depois a sua poesia ela é um pouco rarefeita, é uma poesia que ela parece caminhar para dentro dela mesma, como se ela fosse meio esboroando, às vezes até quase japonesa na técnica, não é? Você parece que pega uma coisa mínima e é suficiente, assim, como se... Um pouco como acontece com o seu trabalho de plástico, em que por vezes a cor já basta, não precisa de ir ao encontro de uma forma, só a conquista dessa alquimia de produzir uma tonalidade já é o suficiente. É uma coisa eu não diria do pouco, mas é uma coisa do essencial, da essência. Você diria assim? Acho que sim. Eu acho que a maneira como eu faço poesia até tem mudado. Meus textos têm se transformado um pouco numa prosa assim, mas sempre foi. Eu sempre escrevo em prosa. E a poesia, ela, no meio daquela prosa toda, eu acho ali um veio, que é onde está o poema. E é sempre num lugar onde a palavra veio na frente, né? Não era mais eu dominando a mão, né? Mas a mão indo na frente e trazendo o texto. Então, eu acho que tem, sim, uma decantação, nos textos tem uma decantação, tem uma essência. A Simone fala isso também da minha poesia, né? Que eu vejo as coisinhas mínimas. Eu não sinto dessa forma. Eu já sinto... para mim, tem coisas imensas. Mas, para o leitor, parece que chega ali num detalhe. Que eu acho que é isso que o Walter falou. Não é que é pouco, é que é essencial, é diferente. Né? Não é que é o pequeno, é vasto. Só que é tão bem filtrado, tão bem que é enxuto, parece uma coisa lavada, não é? Que você passa num lugar que limpa e aparece apenas o cristal, não é? Assim, a coisa diamante. Sim. Então não tem gordura, não é, no diamante, não tem excesso. É uma coisa muito filtrada. Agora, quem conhece um pouco mais de perto, né, vocês dois, e o trânsito que vocês fizeram, né, porque o Walter, você começa como poeta, na verdade, né? Você começa ali com a poesia. Pouca gente sabe, mas o Walter também edita poesia. Fez uma série de livros lá em Portugal, maravilhosos, de poesia, né? E a Mariana também agora está fazendo um outro trânsito, que é sair um pouco da poesia e ir para a prosa. Eu acho maravilhoso esse trânsito que vocês fazem, né? Porque os teus livros, a tua prosa é absolutamente poética, né? Tanto que a gente vai ler o livro, dá vontade de sublinhar várias frases que se juntas formariam um poema, né? Como é que é fazer esse trânsito todo, né? E em que momento você fala, não, isso aqui, eu fiz um livro da Virginia Woolf recentemente, que ela é o diário dela, e ela está escrevendo o diário, e em um determinado momento ela fala, eu vou descansar e vou fazer um continho. Aí, daqui a pouco, aquele continho que ela começou a fazer virou um romance, e no meio do diário ela fala isso. E ela fica fazendo esse trânsito, e você fala, gente, enquanto isso ela parou e foi escrever Miss Dalloway, né? Enquanto ela está dando uma pausa aqui. E vocês fazem esse trânsito da prosa para a poesia, né? Eu acho que é a natureza de alguns autores, não é? O trânsito também tem um trans, não é? É uma natureza meio misturada, meio a caminho de ser uma coisa e ser outra coisa, ou ser as duas coisas. E eu sempre vi assim. Para mim, as palavras valeram como elas próprias para qualquer coisa, para todas as coisas, não é? Elas, para mim, são um poder absoluto, seja para poesia, seja para teatro. Eu já escrevi teatro, até para cinema, para conto, para romance. Para mim, tudo
tudo está ao meu alcance, não porque eu me sinta capaz de ser bem-sucedido em todos os géneros, mas porque em determinados instantes da minha vida eu precisei, eu quis muito e eu arrisquei. E esse risco não é uma coisa que eu faço ao mundo, é uma coisa que eu me faço a mim por minha natureza. Então, eu acho que nós somos todos meio trans nesse aspecto. Somos essa coisa que não vai ter um género, não é? Que inclina, é tendente, tem uma tendência. Todos nós temos tendências, mas somos tendentes, não somos perentórios. Quem for muito perentório é um bocadinho chato. Mas, vamos dizer assim, a instituição, o mercado e a outra instituição, a crítica, costuma torcer o nariz para pessoas que são muito múltiplas, né? Os artistas plásticos não consideram você artista plástico, o poeta não considera poeta. A gente também torce o nariz muitas vezes para o mercado, porque o mercado fica vendendo coisas que a gente não quer. Também torce o nariz para os críticos, porque muitas vezes os críticos ficam dizendo mal de livros que a gente adora. Por isso, é assim que convivemos todos nesta alegre batalha. Você concorda com isso, Mariana? Eu achei ótima essa história do trans. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Essa metamorfose, né? Você está sempre em transformação. Eu confio muito no ofício, sabe? No ofício, no trabalho. E eu confio muito na escrita em si. Eu acho que ela é que manda, né? Ela vai. E confio muito nas palavras, né? E no que elas. Então eu não tenho muito medo. Eu tenho mais medo de não fazer aquilo que elas pedem para eu fazer, né? Tenho mais medo de não obedecer àquele chamado ali da escrita. Então acho que é o mercado que se dane. Boa. Tudo bem que eu represento um pouco o mercado, mas tudo bem. Não é no sentido que se dane nada, é assim, é no sentido que não nos dane. O mercado que não... Que nos deixe fazer, a gente faz, assim, querem, não querem, pelo menos não atrapalhem, não né? Fiquem proibindo, não proíbam ninguém, não proíbam nada, deixem o povo seguir, assim. Porque a gente segue por não ter opção. A gente não tem opção, a gente tem de ir. E vocês agora estão recebendo um outro chamado, né? Ambos, você com a tua escrita de um livro para a infância, que é como eu gosto de chamar, não um livro infantil, mas um livro para a infância, tá, né? Com um texto novo. E você também está sendo chamado faz tempo, mas não escuta. Eu queria muito editar um livro para a infância com a nós, mas a Simone é boba, ela diz, não, quero autores que sejam não sei de onde, ela gosta de outros autores, gosta muito muita de cara de pau. Então ela não... Estou esperando faz 7 anos. Eu estou há anos 7 pedindo, anos. Simone, deixa eu publicar um livro com você, para crianças, um livro ilustrado, e ela, não, Walter, você não vai entrar na nós. Claro. Mas você também foi aí para esse universo, né? Assim, como é que está essa história? Não, sabe, eu escrevi uma coisa ilustrada, escrevi para crianças. Depois eu fui a muitas escolas falar com crianças, porque eu achava que era a minha obrigação, ou que é a nossa obrigação, tentar chamar os meninos para lerem, a meninada para ler. Eu acho que a gente tem um papel social que deve desempenhar. E eu gosto de falar com crianças e eu digo muito disparate e normalmente numa escola divirto muito as crianças e no fim resulta mais ou menos, ficam assim curiosos, um escritor pode ser uma pessoa alegre, pode ser uma pessoa que sabe uma anedota, que conhece a Rihanna, que sabe quem é a Ludmilla e que diz cheguei, não sei o quê. Criança às vezes tem a sensação que o escritor é só chato, não é? Só faz coisas chatas, tem uma vida chata, só come comida chata. Eu só como comida chata, infelizmente, por causa de saúde. E então eles não vão querer ser escritores, não vão nem querer ser leitores, que é para não ter de andar com a mesma coisa que anda um escritor que é chato.
E então, um dia, eu depois de ter ido a 1500 escolas, houve um menino que diz assim, mas por que é que você vem tanto a escolas e fala, já é a terceira vez que vem falar com esta escola, mas você nunca escreveu uma história para as crianças, nunca escreveu um livro que a gente possa ler, você não tem vergonha? E eu disse, eu não tinha, mas agora estou tendo. Acabei de ter vergonha. E eu disse, talvez seja um pouco desrespeitoso eu ficar aqui pregando, não é? Parecia um pregador ali, profetizando qualquer coisa, mas depois eu não faço nada para eles, é assim um pouco cara de pau. Então eu fui para casa naquela semana, isto foi numa terça, quarta-feira, e eu disse, eu não saio, suspendi as minhas idas ao café, os meus cinemas, eu não tomo sol, que eu odeio apanhar sol, mas os meus passeios, eu pensei, eu não saio daqui enquanto eu não escrever uma história para crianças. E então eu sempre dizia que eu queria escrever para crianças, mas à 10ª linha eu cortava a cabeça de alguém. A minha natureza era assim, uma natureza trágica. Assim. Eu começava tudo muito bonitinho. Se você vir os meus livros, muitos deles podiam ser para crianças, mas até à 10ª linha, porque à 10ª linha você entende que está ou num funeral, ou alguém vai ser violado, ou alguém vai ser... E então não dá mais para a criança. Não é? E eu pensei assim, eu vou ter que arranjar uma história que eu não posso matar ninguém, não vou aleijar ninguém, não posso dizer palavrão, que é uma coisa que eu às vezes também gosto. E eu escrevi uma história que era tão boba, que ela não fazia mal a ninguém. Era assim uma história que não fazia mal, era uma coisa que eu publiquei lá, que eu nunca mais quis publicar, porque eu achei que era uma porcaria, mas eu publiquei lá, era a verdadeira história dos pássaros, que é uma mentira, obviamente. Mas aquilo foi publicado e eu passei a ir às escolas e eu já tinha um livro para as crianças. E aí eu perdi um pouco o medo e comecei a escrever outras coisas ilustradas. Curiosamente, como eu não consigo deixar de falar de coisas meio duras e meio abstratas, os meus livros para as crianças não são para crianças tão pequenas assim. Eu acho que são para crianças assim, 10 anos, a partir dos 10 anos. No Brasil, eles são publicados numas edições assim pequeninas e a maior parte das pessoas que compram são adultos. E às vezes as pessoas dizem assim, eu li os seus livros todos. Eu, quais? Este. Todos os livros para crianças. E eu acho que eles têm uma função assim que é mais forte do que eu, mas tem uma função de voltar a educar adultos. Eu não devia dizer isso. Que já ninguém vai querer ler, porque ninguém quer ser educado. Sobretudo adultos já não quer ser outra vez educado. Mas eu acho que é uma forma da gente lembrar coisas que são muito elementares, verdades muito elementares e que são basilares para a humanidade, assim, de princípios de amizade, de respeito, de afeto. Eu já não sei o que é que você perguntou, Simana. Eu viajei. Perguntei isso, da escrita para as crianças. Ainda né? bem que eu respondi exatamente o que eu você fiquei perguntou. pensando, porque eu sou meio trágico e tal, já vou degolar alguém, vai acontecer alguma coisa terrível. Mas a Clarice escreveu A Mulher que Matou os Peixes. Né? Mas a Clarice era mais doida do que eu. Então. Mas eu, por exemplo, As Mais Belas Coisas do Mundo, que é um livro que pode ser lido por crianças, não deixa de ser uma forma de aprender acerca da morte, não é? Porque o avô explica tudo à criança, mas depois o avô, a dada altura, precisa de morrer, não é? Porquê? Porque quando eu era menino, eu tinha um irmão que já tinha morrido, então eu precisei de lidar com essa ideia de ir ao cemitério, e ao cemitério visitar o meu irmão. E eu senti durante toda a minha infância que não havia nenhum livro, não havia nenhuma história, não havia uma narrativa para mim. E quando diziam, o seu irmão é uma estrela no céu, assim, me poupe. A gente já tinha estudado os planetas e não sei o quê, as estrelas são corpos de fogo e não sei o quê. Não é o meu irmão não é um pouco de fogo ardendo lá, milhões de anos-luz. Você está doido? Quer dizer, você é muito ignorante para dizer uma coisa dessa. Eu ficava muito revoltado. E então isso não servia para mim, alguma coisa precisava de servir para mim. Então, quando eu escrevi essa história, eu pensei assim, deixa eu encontrar aqui uma maneira que não seja
angustiante, que não seja terrível, mas de eventualmente uma criança, porque eu perdi um irmão que eu nem conheci, assim, meu irmão tinha morrido antes de eu nascer, mas imagina o que é uma criança que perde um pai, não é? Perde uma mãe, perde um irmão ali no tempo da sua infância, consciente. Não tem tem que ter, é preciso haver uma coisa, uma história que se conte a essa criança e, sobretudo, que faça extrair uma beleza, uma espécie de esperança, a partir de uma beleza qualquer, da beleza da memória, da dignidade da memória, e que faça ver a criança que um dia as coisas vão ser melhores. Um dia você vai se sentir melhor, um dia a saudade vai ser até uma forma de felicidade, né? Que no início sufoca, é uma coisa trágica, é uma coisa que nos penaliza, mas um dia a gente vai lembrar com orgulho, a gente vai lembrar, é uma forma de alegria, de voltar à alegria. A gente lembra a pessoa e aquilo não é mais uma dor intensa, insuportável, aquilo é uma celebração da pessoa. E por isso eu precisava de um livro assim, eu teria precisado de um livro assim na minha infância, e eu acho que é preciso livros assim para a infância de outras pessoas. O nosso tempo está acabando, mas eu quero, para ser justa... A gente não vai sair daqui antes da meia-noite, Simone. É verdade, né? Me poupe, até a meia-noite essa sala é nossa. Sim, porque demorou um pouquinho para a gente poder entrar, né? Mas, para ser justo, eu queria muito ouvir isso da Mariana também, porque no comecinho da nossa conversa você falou, vou ter que voltar lá, né? Na minha infância, na minha criança. E você agora que está indo para o texto infantil, é um outro movimento de voltar lá nessa criança, né? Eu acho, o Walter falando, eu fiquei pensando que eu acho que tem realmente uma generosidade em quem escreve um livro infantil. Tem um desejo de alcançar a criança, né? Porque eu acredito que os textos nascem, eu acho que eles nascem, né? Então, não necessariamente eu conseguiria escrever um livro infantil porque eu falava, vou escrever um livro infantil. Porque, no meu caso, as coisas meio que acontecem, né? O texto vai vir e acontece. Mas você desenvolver um texto para que ele seja para uma criança exige um trabalho, né? Você tem que pensar, eu quero me comunicar com a criança, eu quero falar com a criança. E geralmente a gente fala com a criança do lugar do adulto, né? Então, a gente foi uma criança e, como criança, a gente passou por várias coisas e viveu várias situações. E, como adulto, a gente tem uma compreensão do mundo. E aí a gente vai chegar com aquela compreensão do mundo e vai tentar chegar na linguagem da criança e voltar para conversar com a criança sobre aquilo. E isso é lindo. Eu acho muito generoso, muito bonito. Eu acho que as crianças precisam que os adultos façam isso, sabe? E as mães também, e os pais também. E também eu acho que tem uma coisa muito mágica nos livros para crianças, e que são para adultos também, que são realmente lindos, que os pais leem com os filhos. Então, eu li muito com meus filhos livros infantis, e, para mim, era muito gostoso ter esse tempo com eles de viver a poesia e a arte, né? Porque ali o livro infantil você geralmente tem a escrita poética e a arte. E você já está introduzindo o seu filho nas duas coisas. E você ainda está se divertindo, que é o mais importante para uma mãe exausta. Então, é muito gostoso. Eu fico feliz de ter nascido esse livro, né, infantil, para criança. Infantil não, um livro para a infância. Eu digo que é um livro para todas as infâncias. Para as porque infâncias. É para a nossa infância, mesmo adultos, né? E para a infância dos pequenos. O Itamar está aí, que está lançando, né, o Chupim, que também é um livro para a infância, né? Quer dizer, é bem interessante. A gente tem vontade de ler, mas é para criança. Mas acho que alcança muitos adultos, né, os livros para crianças. Aí, fora que a criança tem a poética, ela tem a poética já é dela, né? Eu sempre lembro do Arnaldo Antunes, que a gente adora, que, quando ele faz aquela música, tinha um dos filhos pequenos que ficava, pai, pega eu, beija eu, e aí ele faz, beija eu, beija eu. Quer dizer, a poesia está lá na criança já, né? A gente é que perde depois. Eu sei que você quer ficar até meia-noite, mas já me avisaram que o nosso tempo acabou. Que gente cruel. Então, eu queria muito agradecer vocês dois por essa conversa boa, dizer que eles vão estar autografando. Quem quiser
mais uma palhinha, conversar mais um pouquinho com eles, eles vão estar lá nos autógrafos. Então, muito obrigada a você. Obrigado, Simone, obrigado, Mariana. Obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado.